Fala, meus queridos, tudo certo? Hoje nós vamos compreender como funciona a famosa pirâmide de Kelsen. Trata-se de uma excelente teoria das normas que pode ser aplicada em diversos ramos do direito e também na vida. Então assista até o final para não perder nenhum detalhe, beleza? Vamos iniciar pelo conceito. Afinal, o que é a pirâmide de Kelsen? E bom, a pirâmide de Kelsen nada mais é do que uma representação do sistema hierárquico das normas de um Estado. Então possui como base de estudo a teoria do direito constitucional desenvolvida pelo jurista austríaco Hans Kelsen. E de acordo com os seus pensamentos, a pirâmide representa a hierarquia das leis e divide o sistema jurídico em basicamente 3 níveis. Primeiro, as leis constitucionais. Segundo, seriam as leis ordinárias. E por último, teríamos aí os costumes. Então, aquelas normas constitucionais ocupam o topo da pirâmide, ou seja, possuem maior hierarquia que as demais normas, conforme a ilustração que vai estar passando aí na tela para vocês. Isso ocorre porque as normas constitucionais são criadas pelo conhecido poder constituinte. Em contrapartida, as leis ordinárias possuem uma forma menor, sendo criadas também pelo poder legislativo, enquanto que os costumes são formados pelo uso constante e geral de certos comportamentos. Então note que a pirâmide de Kelsen é essencial para compreender o sistema jurídico de um país. Mas fica o questionamento, né? Como surgiu e qual a origem da pirâmide de Kelsen? E bom, essa concepção, como dito anteriormente, surgiu com o pensamento do jurista Hans Kelsen, tanto é que leva o seu nome. Porém, existem diversas interpretações para a teoria kelsiana. E atenção, na sua obra não há qualquer tipo de pirâmide. Na realidade, é mais uma metáfora utilizada por alguns de seus alunos com o intuito de simplificar o pensamento teórico de Kelsen, que foi responsável pela obra Teoria Pura do Direito. E de fato, suas ideias eram bem complexas, e a principal delas, em meio a essa teoria, é a de que o direito é hierarquizado, com normas gerais derivadas de normas específicas. E além disso, Kelsen acreditava que o Estado deveria ser o único detentor do poder de criar leis, tornando-as válidas apenas se forem cumpridas pelos indivíduos. Mas qual a ordem estabelecida nessa hierarquia de normas? E como dito, a idealização dessa pirâmide não partiu do autor, não partiu de Kelsen, mas sim de juristas, doutrinadores e estudantes que, baseados nos conceitos criados por Kelsen, desenvolveram essa representação gráfica que é dividida basicamente em topo da pirâmide, que é o nível superior, e aqui está presente a Constituição Federal, que é a norma fundamental, que contempla todos os direitos básicos dos cidadãos, a estrutura estatal e as regras e criação de uma nova lei. E atenção, nenhuma lei que faça parte da pirâmide pode contrariar o texto constitucional. A outra parte dessa representação gráfica é o meio da pirâmide, que é o nível intermediário. É posicionado logo abaixo da Constituição e nós estamos diante das leis complementares e leis ordinárias, que tratam de assuntos específicos da vida social e econômica. E podemos incluir também nessa posição os decretos e regulamentos necessários para orientar a correta implementação da lei. E acerca das leis ordinárias e complementares, eu já escrevi e publiquei um artigo bem completo sobre a diferença dessas duas normativas lá no nosso site, destrinchandodireito.com. Eu vou deixar o link desse conteúdo aqui na descrição, caso você queira dar uma lida depois, tá bom? E partindo para a base da pirâmide, que é o nível inferior. Nesse ponto, nós encontramos as normas infralegais. Como exemplo, temos as leis delegadas, os decretos, os regulamentos, leis provisórias e resoluções, beleza? E quanto à hierarquia das normas no Brasil, não há tantas mudanças assim significativas das trazidas aí anteriormente, mas é importante reservar um espaço nesse vídeo para elencar a composição dessa pirâmide, digamos assim, no nosso Brasil. Iniciamos com a Constituição Federal de 1988, as emendas constitucionais, leis complementares, leis delegadas, leis ordinárias, decretos, regulamentos, tratados, acordos, atos e convenções internacionais, analogias,
princípios gerais do direito, costumes, doutrina, jurisprudência, decreto, medida provisória, resoluções, portarias, atos constitutivos e contratos. E lembrando que a ordem que eu estou apresentando aqui pode mudar a depender do doutrinador ou também da obra que está sendo estudada. O mais importante é saber que a Constituição sempre vai estar no topo dessa pirâmide. Ok? Então, beleza, eu entendi como funciona essa teoria de Kelsen, entendi para que serve, mas como ela funciona em outros países. E assim como no Brasil, vários países seguem a teoria de Kelsen na interpretação hierárquica das normas. A exemplo da Bélgica, Luxemburgo e Holanda, União Econômica que originou a atual União Europeia. E além disso, esse modelo de Kelsen também é visualizado em outros sistemas jurídicos, como na lei islâmica e na lei indiana. E isso mostra o alto grau de flexibilização, digamos assim, e adaptação da pirâmide de Kelsen. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente entender como funciona a aplicação dessa teoria. Iniciando por contratos e responsabilidade civil. No âmbito dos contratos, pessoal, a gente nota que a pirâmide permite uma interpretação das cláusulas em contratos celebrados. Ou seja, se o contrato estabelece um determinado prazo para o pagamento ou a entrega de um produto, a outra parte desta relação deve verificar se esse prazo está conforme as leis e regulamentos. Então, voltamos aí nesse ponto para a hierarquia das normas, ok? E quanto à responsabilidade civil, a pirâmide de Kelsen ajudará a determinar quais leis serão aplicadas em determinadas situações. Por exemplo, em um caso de acidente de trabalho de um funcionário, é necessário analisar se a empresa adotou as medidas de segurança previstas em lei. E tudo isso somente é possível com a teoria de Kelsen, aplicando a norma mais adequada ao caso concreto. Outro exemplo é a bitributação. Esse ponto em específico traz uma questão muito interessante. Perceba que a cobrança dupla de um mesmo tributo, chamada de bitributação, é proibida pela Constituição Federal, que é a norma de topo da pirâmide de Kelsen. Então, caso haja, por exemplo, a cobrança do ICMS, que é um tributo estadual, pelos municípios, hipoteticamente nós estaríamos diante de uma tributação, que causaria a consequente anulação em virtude da afronta de uma norma hierarquicamente superior. E pessoal, nem tudo são flores. Existem críticas à pirâmide de Kelsen e apesar da sua importância, alguns doutrinadores e estudiosos do direito afirmam que a pirâmide em si, a teoria, não leva em conta a complexidade do mundo real. E o principal argumento é de que essa representação gráfica é meramente artificial e arbitrária do sistema jurídico, excluindo algumas categorias importantes de leis, como as internacionais e as municipais. E mesmo com essas ressalvas, é fato que essa teoria de Kelsen, a pirâmide de Kelsen, é importante para o estudo preciso e detalhado do direito. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando que todo esse conteúdo passado nesse vídeo está disponível também lá no nosso site, destrinchandodireito.com. Eu vou deixar aí na descrição e, claro, também dê uma olhada nos outros conteúdos. Semanalmente estou publicando novos artigos por lá, tudo bem? Se você gostou, se inscreva para estar acompanhando os próximos vídeos e eu te vejo numa próxima. Forte abraço e valeu!